da tarde. Tenham todos Olha, menina, segunda-feira, vamos lá? Vem cá, 6 de novembro, Deus me ajude. Viu, Louro? Já sinto o cheiro do trenó do Papai Noel. Ai, Deus me livre. Ainda é muito cedo. Saia de casa só pelo gosto de caminhar hoje. Sorria. Mas sorria para todo mundo, não faça diferença. Tem algumas ideias. Faça um álbum de família, conte estrelas, telefone para seus amigos. Diga para quem você encontrar hoje que você realmente gostar, gosto muito de você. Volte a ser criança, pule corda, pague de vez a palavra. Uma palavrinha ruim, mas a gente carrega ela junto. O sentimento que é pior. Rancor. Em vez de dizer não, diz sim. Dê uma boa risada, leia um livro, peça ajuda. Tem gente que não sabe pedir ajuda. Corra, cumpra uma promessa, cante uma canção, lembre do aniversário dos amigos, ajude alguém. Pule para se divertir, mude de penteado. Seja disponível para escutar. Deixa o seu pensamento agora de manhã viajar para onde for. Retribua um favor. Termine aquele projeto, quebre uma rotina. Escreva uma lista de coisas que lhe dão prazer. Faça uma visita, sonhe acordado, converse. Permita-se errar. Retribua uma gentileza. Quanto tempo faz que você não escuta os grilos? Agradeça a Deus pelo sol. Aceite um elogio, perdoe-se. Deixe que alguém cuide de você. Demonstre que está feliz. Faça alguma coisa hoje que você sempre desejou fazer. Alongue-se. Olhe com atenção uma flor. Só por hoje. Evite dizer, o dia inteirinho, vou fazer um pacto aqui comigo. Evite dizer no dia de hoje, não posso. Aí você pode começar, por exemplo, o dia cantando no chuveiro, vivendo intensamente cada minuto. Canta no chuveiro, vai. Inicie uma tradição familiar. Você quer ver que tradição legal para você iniciar? Dá sempre tempo. Vai fazer um piquenique no quintal. Pode ser uma tradição da sua família fazer piquenique no quintal. Afague uma criança, reveja aquelas fotos antigas. Escute um amigo, feche os olhos e imagine as ondas do mar. Brinque com seu mascote, torça pelo seu time, pinte um quadro, cumprimente o vizinho, compre um presente para você mesmo, mude alguma coisa. Delegue tarefas, permita que alguém o ajude. E principalmente agradeça a Deus e a todos. Saiba que você não está só. Decida-se a viver com paixão. Sabe o que é paixão? Vai hoje, segunda-feira, viva com paixão. Sem ela, nada de grande se consegue, nada. Sem paixão não vai se para lugar nenhum. É verdade, isso aí. Falou e disse. Falou? Falou tudo. Então conte o pensamento. Pensamento do dia que tem muito a ver com o que você disse. Paixão, amor. Que é o seguinte, ame o próximo, meu amigo. Mas cuidado pra não ser apanhado em flagrante, que aí o bicho pega. Cuidado. Muita calma nessa hora. É um bicho besta mesmo, né, Por que papagaio? você disse isso que você disse agora que eu vi que você disse? Uai, claro. Ela me chamou de besta. Ame o próximo, Mas não seja pego. Por quê? É perigoso. Imagina. Ainda mais se for. Ainda mais se o próximo for casado. Agora que é um assunto que lhe interessa, me interessa. Interessa você que está em casa e acho que você deveria botar reparo de verdade, porque o 13º salário vem aí, né? É mesmo. Até o dia 20 agora, para quem tirou férias já, por exemplo, você tirou férias, mas não recebeu, não optou pelo 13º, né? Proporcional, as férias. Aí você deixou guardado lá. Então você recebe metade, vai ser paga agora. Primeira parte, tá? E a segunda parte do seu 13º vai ser paga até dia 20 de dezembro. E aí essa sensação assim de bem-estar que às vezes o dinheiro pode dar, né? De falar, agora eu posso comprar aquele negócio que eu queria, agora eu vou fazer aquela viagem, agora eu vou fazer aquela prestação. É mesmo. Agora eu vou, né? Rapaz do céu, depois vira um problema. Nós vamos conversar com uma senhora
que ela está endividada até a tampa. Ih, É dona Auraci. Ela foi acumulando. coitada, dona Araci. acumulando dívidas. E agora? Tá um problema. Deus Aí me nós livre. levamos lá um economista, Lourinho, Ah, para ajudar a dona Auraci a fazer uma projeção, assim, do que... Como é que ela podia pagar? Acho que são 7 dívidas, eu acho. não. Olha que número, não deu sorte ainda. Vamos ver o que virou? Coitadinha, vamos lá. Quanto tempo será que vai demorar? Deus me Rodou. livre. As vitrines brilham aos olhos do consumidor. Quem não gosta de ter tudo novinho em casa? E o perigo mora ao lado. Cartazes oferecem dinheiro barato, rápido e fácil. Eu peguei porque eu estava com empréstimo no banco, né? Aí eu peguei, né? Mas acabei me endividando mais e não conseguindo pagar. Tava devendo, aí eu peguei emprestado, tudo me para o SPC. No Brasil, está crescendo e muito o número de pessoas que pedem dinheiro emprestado. 30% nos últimos 12 meses. Teve aumento também no total de pedidos de crédito consignado, aquele que é descontado pelo banco no salário do funcionário, 52%. A procura pelo crédito para a compra de carro subiu 43% e de empréstimos para a pessoa física, 28%. E por que tanta gente está pedindo dinheiro emprestado? 75% das famílias brasileiras ganham até 5 salários mínimos. E estão numa condição de endividamento quase permanente, porque gastam mais do que ganham. Por outro lado, as famílias também não têm uma noção muito clara da magnitude dos juros. Os juros ainda são extremamente elevados no Brasil. Às vezes você está pagando o dobro do preço por uma mesma mercadoria. Eu acho um absurdo os juros que eles cobram. Eu sou advogada e a gente geralmente entra com ação contra isso. O resultado de tanta dívida é o aumento da inadimplência, ou seja, a falta de pagamento. Ela está em 7,5% do total. Este é um dos motivos que levam os bancos a manter os juros lá em cima. E como os juros altos elevam muito a dívida, está formada a bola de neve para quem atrasa os pagamentos. Uma situação que atingiu em cheio a família de Dona Auraci, que acumulou 7 dívidas. Ela deve para lojas, financeiras, cartão de crédito. Tudo começou quando ela pediu o primeiro empréstimo para ajudar uma filha que estava desempregada. Hoje a garota trabalha e estuda, mas a renda das duas, menos de R$1.000, é usada no sustento da família. Eu comecei tentando ajudar ela nas contas dela, em algumas coisas, e aí fui pegando um empréstimo, aí eu via que no outro mês, às vezes atrasava algum e não dava mais para pagar. Tentava pegar outro empréstimo para cobrir aquele que estava atrasado. E quando eu vi, já estava nessa situação. O meu salário não dá mais para cobrir nada. Nós levamos a Dona Auraci para conversar com o professor de finanças Fábio Galo Garcia. Ela abriu a pasta das dívidas. O que é isso? Um computador? É nota do computador. É nota do computador? É. Também não está pago? Ainda não. E aqui é do cartão de crédito? Isso. Ou esse saldo? Circulei aqui, ó. Circulei que esse crediário? É crediário automático. Que a senhora está pegando dinheiro para pagar outras coisas? Exatamente. Dona Auraci, a senhora tem um monte de dívida, hein? Bastante. O economista vai somando as dívidas, mais de R$5.500, fora os juros. De cada 100 que a senhora deva, a senhora tem que multiplicar isso por 4,33. Olha só. De cada 100 que a senhora deve no início do ano, vira 433 no final do ano. No final da conversa, vem o conselho para a Dona Auraci. A senhora precisa rasgar todos esses cartões de crédito, sair disso, se comprometer com 20% pelo menos da sua renda e prometer para todos esses pagar nessa condição. Vou pagar R$50 por mês para você, para outro vou pagar mais R$50 por mês, coisa desse tipo. O mais longo. Se eles falarem em 10, a senhora fala 30, se eles falarem em 15, a senhora fala em 40, a senhora vai negociando até conseguir um prazo realmente bastante longo, melhor para a senhora. Mas, por favor, tenha certeza que as contas que estão sendo feitas são boas, são adequadas. A senhora tem que fazer um compromisso
aí dos próximos 5 anos. Seu Antônio, marido da dona Horaci, que sempre foi contra assumir dívidas, está preocupado e enrolado. A situação ficou feia. Esse problema de conta conjunta tem nada a ver comigo, meu? Não tem não, né? Tem. A sua conta fica devedora e o senhor não paga, e ela é conjunta com a da sua esposa, os senhores são solidários na nossa linguagem. Né? Então, o que ela dever é o que o senhor vai dever. Nunca mais faço isso. O que a dona Horaci quer mesmo é voltar à vida que ela tinha antes das dívidas. Eu fico muito preocupada, fico chateada. Aí começa a não dormir de noite, estressada, né? Ficar desse jeito não é vida. Você acorda e dorme pensando nisso. Tira a paz totalmente da gente. Viu só, Lourinho, que complicação. Coitadinha. 5 anos para pagar uma dívida que você faz em Nem a minutos, pizza, né? mas Cássia Daquino. Bem-vinda, Cássia. Obrigada. Mas demora-se pouco para fazer uma dívida, né? Às vezes um momento irrefletido, você... Isso, no impulso você compromete parte substancial da sua vida e do seu dinheiro também. E do ano, né? Claro, e sem contar que a dívida, o problema não é só o dinheiro, mas tudo mais que acaba envolvendo. A sua vida vai ficando tantas vezes rodando em função daquela dívida. Você perde o sono, perde... Verdade, não consegue dormir. Não consegue. Aquilo vira um problema, uma obsessão. Agora, essa coisa pequena, vamos imaginar, já tenho a dívida, né? E essa coisa pequena de cortar a pizza do domingo, essa coisa, faz diferença no final. Faz. É impressionante quanto a gente gasta com essas coisinhas pequenininhas. A gente tem a mania de achar que realmente o que define são os grandes gastos. E não é verdade. Se a gente tivesse a paciência de anotar esses pequeninos gastos, veria o quanto o dinheiro vai escoendo pelo boa ralo. ideia é essa, fazer, por exemplo, o custo do mês, né, geral. Tira as coisas fundamentais e grandes, que normalmente é aluguel, escola, né, saúde, né, separa de um lado e vai somando só as pequenininhas do dia a dia. Eu acho que deve dar muito maior do que a outra. Muito mais. Eu costumo recomendar que vale a pena ter sempre uma cadernetinha dentro da bolsa para ir anotando cada pequeno gasto, não importa quão pequenino tenha sido, mas anota, só para ver como é que no decorrer do dia você acabou gastando. O estacionamento, o cafezinho, o lanche, e vai vendo como é que é. De repente chega antes do final do mês, você já está completamente Agora, acabado. Recebendo essa parte, essa parcela do 13º, para quem tem dívida, faz o quê? Já não usa e paga a dívida? Ou qual é a melhor forma de se parcelar uma dívida já consumada? Enfim, deve ter créditos que você consiga abater se resolver pagar. Não, é sempre possível encontrar algum tipo de negociação, exatamente. Agora, esse dinheiro, quando chega, as pessoas que têm dívidas deviam ter clareza do seguinte: é importante tentar resolver o quanto antes esse problema. Há algumas dívidas que devem ser prioritárias, as dívidas que têm, claro, os juros maiores, que são normalmente cartão de crédito e cheque especial. Qual é a média de juros do cartão de crédito? Só para a gente entender, quem deve 1.000, né? Se eu tirasse o dinheiro no banco, quanto eu pagaria? Assim, um crédito normal, assim, a média de juros do banco, qual é? De qualquer banco, a média? A média do empréstimo pessoal no banco é sempre muito menor do que o cobrado no cartão de crédito. Me dê um exemplo. Quanto? 10%, 5%, 7%, 12%? Quanto é? O problema da dívida, Ana, é que ela acaba, da dívida com cartão de crédito, é que ela é uma dívida que vai embolando muito. Então, mesmo que você tenha um número fixo, alguma coisa como 5%, 6%, 7%, dependendo da administradora, mas é que ela vai sobre aquela própria dívida crescendo, crescendo, crescendo. Então, vai ladeira abaixo. Por isso que pode ser uma boa ideia justamente a pessoa chegar no banco, pedir um financiamento e conseguir, com esse dinheiro, equacionar todas as outras dívidas. Porque aí não fica aquela confusão de dever 15 lugares ao mesmo tempo, e vamos lembrar que dívida familiar também é dívida, né? Dinheiro que a gente deve para papai, mãe, irmão também tem que ser pago. Organiza isso tudo, vê quais são as diferentes dívidas, pega esse dinheiro,
encontram uma maneira de ir quitando cada uma. Por que você está falando que dinheiro que você deve para mãe, pai e irmão? Tem muito caso de gente que deve para mãe, pai e irmão e não paga? E não considera isso como dívida. Muito. Eu não sei, não compreendo por que as pessoas não se dão conta que os pais, quando têm uma poupança, ou amigo, eles contavam em ter aquele dinheiro, né? E esperam ver aquele dinheiro devolvido. É bem verdade também que eu acho que a gente que é mãe, quando concede um empréstimo ou quando é irmão, deveria também, por prudência, pensar o seguinte: dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Se acontecer de eu não receber, vai ser bom. Paciência. Mas normalmente é assim, né? Na verdade, não deveria. Então é um jogo de duas faces. Quem pede deveria considerar isso como uma dívida de honra, sobretudo. E quem entrega deveria pensar, bom, se acontece qualquer coisa, o mais importante não é isso, né? É um combinado de educação, sobretudo só para ter uma ideia, olha, por exemplo, empréstimo pessoal que você faz no banco, você vai pagar em média, varia de banco a banco, mas muito pouca variação, de 6%. Se você entrar no cheque especial, não vou nem falar de cartão de crédito, já é 8%, só no cheque especial. Para você rolar aquilo que chega no final do mês vira uma... Então é mais fácil você ter consciência de que tem que quitar e limpar a sua vida e fazer um empréstimo pessoal. Tem a ideia de que todo mundo tem dívida e que sem dívida ninguém vive, isso é uma bobagem perigosa, não é? O importante é a gente tentar justamente perseguir um estilo de vida que possa ser levado sem que você viva esbarrando em Você, como compromissos economista, impagáveis. você só gasta o que você ganha ou você... Isso para mim é uma questão, mais do que profissional, é uma questão de filosofia de vida. Claro. Como é que você faz para se programar, você, como mulher, sua casa, seu filho, sua vida? Eu acho que em mim um bocado disso é natural. Eu acho que sim. Eu fui muito bem educada em relação a este assunto. Mas procure, em primeiro lugar... Você tem um livro, inclusive, que fala sobre educação de filhos. Para as crianças, tem. Deixa eu ver. Quando fala em... Esse aqui é para os pais, exatamente para ensinar os pais. Eu acho que é fundamental isso que ela disse, que é educar o filho. Porque você não vai conseguir corrigir se você educá-lo mal, né? Não. Se você fizer todas as vontades, porque... Não vai mesmo. E as decorrências de uma falta de educação em relação ao consumo, em relação ao dinheiro, vai além do dinheiro propriamente. Uma criança que não esteja acostumada a esperar, ela vai saber esperar muito pouco depois, e a vida exige que a gente tenha muita paciência sempre. Ela está dando 20 dicas aqui para os pais. Uma delas é: habitue-se a provocar com naturalidade a atenção do seu filho para a existência de coisas caras e baratas em diferentes ambientes, na padaria, na farmácia, na papelaria. De repente, os adultos aqui, como ela disse, são capazes de realizar, né, ou revitalizar esses conceitos. Né? Caro com relação a quê? Que também é importante. Cada um no seu estilo de vida. Exatamente. Mas diz que é um dos primeiros passos para reconhecer alguma racionalidade no uso do dinheiro. Agora, já que você foi para o lado dos filhos também, né? Para os filhos aprenderem a lidar com a mesada, que é 20 dicas para ajudar você a administrar a sua mesada. E aí, que são coisas boas também, para o dia a dia. Gastar dinheiro, todo mundo pensa que é fácil. Pensa. Porque saber gastar com inteligência é muito difícil. É verdade. Mesada ou semanada? Semanada é o que se deve dar até antes dos 11 anos. A criança, antes dessa idade, ainda não tem compreensão da noção de mês, porque o tempo é uma invenção nossa, né? E a criança não consegue compreender. Então você corre o risco de, dando uma mesada, estender por demais o tempo. Então recomenda-se semanadas de modo que ela possa receber o dinheiro, eventualmente fazer alguma bobagemzinha, ir à falência, mas poder já na semana seguinte se recuperar e ser capaz de estabelecer novos planos. Nossa, para a tristeza durar o mês inteiro... Pois é, e eles são muito pequenininhos ainda para suportarem tanto tempo de espera. E agora, a mesada depois dos 11 anos, a recomendação assim, qual é? Depois dos 11 anos, aí sim se começa a considerar nessa perspectiva de mês. E os pais têm que estar sempre atentos, Ana, para observar que tipo de gastos os filhos têm, de modo que a quantia que eles vão dando seja capaz de suprir os gastos das crianças, dos adolescentes, mas de modo que não seja tanto dinheiro
que os filhos não sintam necessidade de cumprir um orçamento, nem tão pouquinha grana que não seja possível eles se organizarem. Menina, né? mas você me deu um exemplo aqui, de uma mesada de R$4. Que E aí tá isso? mandando eu dividir em 2 envelopes de R$2 para cada envelope. Isso, para crianças que são muito pequenininhas. Ah. Né? Para crianças muito pequenininhas. Há um conselho que eu dou aos pais para as crianças que têm menos de 11 anos. Se pode pensar em algum cálculo do tipo R$1 por idade por semana. Como é que é? R$1 por idade por semana. Se tem 8 anos, R$8 por semana. Exatamente. Quer dizer, considerando que uma parte importante desse dinheiro seria destinada para alguma micropoupancinha. Não é poupança de banco, não. É aquela poupança ali de envelope, de gaveta. Menina, sabe o que vai acontecer? Os meninos todos que estão em casa, que têm 20 anos de idade, vão te esperar aqui fora na hora que você sair. Não, mas isso até os 11. Calma. Agora melhorou. Calma. Até os 11. Aí, Depois isso vai sofrendo naturalmente modificações. 17 anos, qual seria a modificação? Aí já dá para as famílias, naturalmente, que acham que essa seja uma boa ideia, multiplicar por qualquer coisa como 4 vezes. Agora também, para o pessoal que está lá fora me esperando, eu digo aos pais o seguinte: mesada tem hora para começar e tem hora para acabar também. Qual é o momento de acabar? Porque não é nem idade, eu acho, é momento. Isso. Eu acho que uma boa ideia é os pais, porque é mais difícil para os pais deixarem que os filhos vão cumprindo o caminho deles, considerarem... Mas se o filho não tem um salário, se não tem um emprego, está estudando, claro, como é que vai sofrer para o pai? Vamos devagar. A entrada na faculdade deveria funcionar para os pais como um aviso de o nosso filhote está entrando para a vida. Então, está na hora de começar aquele upa, começar a estagiar, começar a procurar alguma coisa, porque às vezes, Ana, os pais acabam sendo cúmplices dessa ideia de não, ele está estudando, deixa terminar, e nisso acabam provocando uma dor dobrada. De um lado, fica muito adiada a entrada desse jovem universitário no mercado de trabalho, e isso vai ter consequências para ele mais tarde, sérias, e de outro lado, fica esse sujeito, essa moça, acostumado ao bem bom, sem se sentir na responsabilidade de ser um adulto. Não é? Se a gente quer ser adulto, tem direitos, mas tem responsabilidades. E ser capaz de ganhar o próprio dinheiro é uma responsabilidade fundamental. Olha, parece exagero, mas eu conheço pessoas que têm filhos em casa com 30 anos de idade que vivem às expensas de uma mesada por conta desse adiamento de decisão de durante o tempo da faculdade não ter encarado. Exatamente. Mas tem pessoas que têm características para isso também, né? Sim, aí há um acordão, né, de pais e filhos que permanecem nessa situação. Por isso que eu digo que às vezes para os pais é mais difícil você concluir que nossa, como é cresceu. que ele vai comer, como é que ele vai viver, como é que ele vai morar. Ele se vira. É da vida. Um bom trabalho de pai e mãe é, inclusive, nessa hora que se percebe. É verdade. Conseguiu ir para a vida, está pronto, firmou a perninha, então, vai ser gosto na vida. Paga o aluguel. Isso, claro. Cássia, adorei te conhecer. Obrigada pela clareza e por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Ana, foi um prazer. Eu não vou sair de casa. Hã? Eu não vou sair de casa. Como assim? Eu não vou, eu vou ficar lá contigo. Pois é, eu ia exatamente agora negociar Eu vou ficar contigo, não. Sabe por quê? Eu não te deixo por nada. Ir pro chat com a gente, pra ter algumas dúvidas de adolescentes, de mães, de pais, né? Mulher queimou meu filme. Você adivinhou que eu ia levantar daqui, ir até a sua pessoinha. Sim. Pra gente negociar. Olha, segundo os cálculos da Cássia... você tem 9 anos, né? 8? 9. 9. 9 anos. Se a gente multiplicar pelo número, pelo fator ponderal que ela me deu, semanal... Fator ponderal, esse que define... É ótimo, fator ponderal, esse que está defasado segundo os índices do IGPRPPP. R$9 por semana é o máximo. Mas eu morro de fome. Gastar, né? E pra poupar também. Tem que poupar. Ô, Cássia, por que você me odeia? O que eu te fiz? Não te odeio. Isso é pra você crescer um louro forte, consciente, responsável. O que um louro artístico faz com 9 conto por semana? Isso nós vamos descobrir depois. Vai ter que me ajudar. Vai ter que guardar metade ainda pra me mostrar no final da semana. Mas olha quem teoricamente não teria problema, Louro, ó.
Você já imaginou você ter um poço de petróleo no quintal? Isso é uma boa ideia, hein? Não é? Igual o Texas. Que bacana! Que de repente assim você senta assim na varanda e fica olhando aquele poço de petróleo, só fazendo assim, tum, tum. Como é que faz pra descobrir petróleo? É só mudar pro Sergipe. Tá brincando? Você sabia que no Sergipe tem lugares onde as pessoas, na região norte do estado, né? As pessoas sentam na varanda lá na fazenda, ou no sítio, ou da casa, e ficam olhando o poço de petróleo. Fala sério, não vi isso. Tô falando sério? Quer conhecer? Claro que eu quero. Vai rodar e você vai ver. Comprar um terreninho lá com esses 9 contos. Que a vida não é tudo isso que você tá imaginando. Rodou. Nem com poço de petróleo. Rodou. No Brasil, 70% do petróleo é retirado do mar. O restante está no continente, em áreas como a Amazônia e o Nordeste, com uma peculiaridade. Em cidades como Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Carmópolis, em Sergipe, o óleo também jorra em pequenas propriedades agrícolas e até no quintal das casas. Há 40 anos, os moradores foram surpreendidos com a descoberta de uma grande reserva de petróleo que cobre a região norte de Sergipe. Desde então, o óleo beneficia 120 famílias no estado. Gente que nunca imaginou ter um tesouro debaixo dos pés. O passatempo de mãe e filha é olhar para o cavalo mecânico, como são chamadas as bombas que extraem o petróleo, e trabalham dia e noite na frente da casa. Todo mundo que chega aqui acha bonito, ele aí é um enfeite que nós temos aqui na frente da casa da gente. Enfeite que aumenta em até 40% a renda mensal da família. Eles recebem um percentual em dinheiro pela produção em barris que é retirada do poço. Seu Antônio vivia da agricultura. Hoje lucra com a exploração do petróleo. No sítio onde mora, já foram descobertos 5 poços. Todos os vizinhos que têm poço de petróleo melhora, né? Porque uma renda a mais, um dinheiro a mais sempre é bem-vindo, né? Dona Ana mora no povoado a 20 quilômetros de Siriri, outra cidade beneficiada com petróleo. A família ainda vive como se cultivasse a terra, só que no lugar da plantação, hoje tem um poço de petróleo em operação há um ano. Graças a ele, Dona Ana conseguiu reativar a antiga casa de farinha. Graças a Deus, né? Já melhorou, né, um pouco da minha vida. Dona Marisete relutou em aceitar a instalação de uma máquina no fundo da casa. No início eu não queria não, sabe, porque eu tinha muita fruteira, eu achava, não sabia como era, mas quando ele explicou tudo direitinho, para mim depois foi muito bom. Hoje é o petróleo que brota no quintal que define os planos para o futuro. Enquanto tiver o petróleo, eu recebo, né? Eu tenho dinheirinho a receber, para dividir com meus filhos, né? Durante muito tempo, quem tinha poço de petróleo recebia apenas uma indenização pelo uso do solo. Com o decreto federal de 1998, os donos de terras passaram a receber também um percentual sobre o óleo retirado. A empresa responsável pela exploração é quem controla a produtividade de cada poço. É com essa consistência que o petróleo sai da terra. Até se transformar nos derivados como a gasolina e o óleo diesel, ele passa por um longo processo. O cavalo mecânico bombeia o líquido do subsolo para uma estação de tratamento. De lá, segue por oleoduto até um terminal marítimo e em navios para as refinarias. A perfuração de novos poços não para. Todo mundo na região quer ter a sorte de descobrir petróleo no fundo de casa e se tornar de um dia para o outro uma versão brasileira dos sheiks das Arábias. Viu só? Que legal! Imaginou? Coisa de louco! Você viu a figura ali de bota, tudo? Oh, mas será que em casa pode ter petróleo no subsolo? Eu vou te dizer para ver se você está interessado. Ó, o rendimento dessas pessoas que você viu na matéria e da maioria da região lá de Sergipe é por volta, em média, de R$350 a R$5.000, dependendo da quantidade de poços instalados na propriedade. Por mês? Tem, por mês, claro. Você acha que é por dia? Não, não sei. Petróleo é petróleo. Né? Tem donos de fazendas com uma área grande, onde tem vários pontos, né? Que podem receber até R$60.000. Caramba! Mas aí é uma extensão, mas a média não passa de R$5.000. Existem locais como esse em Sergipe, na Amazônia, Rio Grande do Norte, mas 70% do nosso petróleo ainda vem do mar. Tem uma furadeira aí? Alguém tem uma furadeira?
A gente pode negociar no intervalo. Uma furadeira? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu paro de pagar a semanada. Não, espera eu descobrir o petróleo primeiro. Você vai fazer uma especulação. Você já me quebrou R$9 por semana. Gostei dessa ideia. Isso é um miserê lascado. Ah, mas agora, logo depois do intervalo comercial, você vai saber um negócio legal que eu acho que vai me ajudar muito também na criação do Louro José. O quê? É astrologia, mapa astrológico de criança. Isso é legal. Pensa que é só gente grande que faz mapa astrológico. E de gêmeos, então? Por que gêmeos são diferentes, nascidos no mesmo dia, quase na mesma hora? Aham. Essa você vai me responder, tá? Não, e alguém me traz uma furadeira que eu vou aproveitar o intervalo e vou lá furar o nosso apartamento, mamãe. Ô, bicho duro, filha da mãe, rapaz. Deus o livre. Louro, aqui em São Paulo... Caramba! Tá provado que não tem petróleo, Louro. Não achava o botão do líquido. O que tá provado? Que aqui em São Paulo não tem petróleo. Quem furou? Quem provou? Já Petrobras já fez vários estudos da terra, chama geologia. Os caras não sabem nada, com licença. Louro. Caramba, a cabeça sai do lugar, treme tudo. Louro. Louro. Tem gente embaixo, tá? Para! Louro. Que é isso? Tô. Descobri! O quê? Descobri! O quê? Petróleo brilha! Ah, no sol brilha, ele é negro. Mas brilha. Espera aí, deixa eu ver. Que cor é? É branco. Não, então não é petróleo. É branco e bravo. É o Constantino. Desculpa, foi só. Foi sem querer. Minha mãe vai arrumar tudo. Dá essa furadeira aqui pra mim. O quê? É a careca do Rogério, eu acho. Gente! Olha o que eu vou fazer com essa furadeira. Não, isso aí não. Aqui também não tem petróleo, só catota de nariz. Rapaz, não adianta furar aqui. Quando tem... Passa aqui, Rogério. É o Rogério. Isso é coisa que tem na TV, imprevistos. É que o Rogério tem careca, assim, parece o Pinduca, tem um fio só. Não, assim, tenha assim, ódio. Quando ele fica nervoso, fica um fiozinho só, assim. Fala com ele que ele ficou bravo. Eu não tenho nada. Não, vem cá. Não. Você é minha mãe. Uai, eu com isso? Você responde pelos meus atos pecaminosos, mirabolantes, jurídicos e penitenciários. Tive filho papagaio, você é doido. Rogério, não. Maria Braga, que me ajuda. O homem vai subir aqui, tá bravo? Não, eu vou falar de astrologia agora. Rogério, eu faço o mapa astral de graça. Acho que vai ter. É assim, normalmente o seu peixeiro dá uma limpada na sardinha, né? Na feira também. Oi. Já compra assim. Tá viva, filha? Aí tá assim, aí chega na sua casa, você dá uma lavada, né? Tá. Que é sempre bom dar, porque na feira às vezes ele não tem lá os equipamentos para poder lavar direitinho. Verdade. Né? Então dá uma lavadinha na sardinha e dá uma bela de uma temperada, uma forma muito simples de temperar a sardinha. Porque enquanto você vai fazer o recheio, que eu vou te mostrar, ela vai tomar gosto. Ela precisa ficar uns 15 minutinhos só no tempero. Rapidinho. Rapidinho. Depois que você lavou, lava uma por uma aí na sua casa. Você tá chique hoje, hein? Por que, amor? Eu achei que você tá muito chique. Gostou do figurino? Gostei, a dama de vermelho. É, um perigo. Muito linda. Tô dizendo. Aí você vai fazer assim, vai dar uma secada pra ela pegar o tempero legal, tá? São aqueles cuidadinhos básicos que a gente gosta de fazer. E que é simples também. Que são simples. Parece que dá trabalho, mas não dá. É só carinho, amor, atenção. Como tudo na vida, eu diria, né, Louro? É verdade. E... Dá um cheiro essa cozinha. Dá um cheiro bom, né? Meu pai. Aí você deixa seca a sardinha, né? É só um tequinho assim, ó. Pronto. Viu? Deu trabalho. Na dica. Seca a bandeja, porque aí ela vai pegar, não vai criar aquela agueira lá na geladeira. E ela vai ficar mais fácil depois pra você temperar e enrolar. Muito bem. Né? Aí você pega a sardinha, que já tá sequinha, ó. Rapidinho, é só apertar o paninho, pronto. Você viu que não deu, nem dói, né? Nada de nada. Aí você vai temperar com sal grosso e pimenta do reino, só. Só isso. Tampa com papel filme para não pegar gosto lá na geladeira e bota na geladeira por 15 minutinhos. E é importante que o tempero fique aqui em cima, tá, gente? Ó, sal grosso mesmo, para pegar o gosto bem nessa partinha que tá sem a pelinha, sem a pele. né?
Põe muito sal grosso, não. Legal. Um pouquinho de pimenta do reino. Põe um papel filme, põe na geladeira 15 minutinhos. Rapidinho também. A minha tá ali na geladeira já. Você pode também escolher filé de pescada para fazer, você faz o mesmo sistema, tá bom? Tá legal. Lava e bota na geladeira com esse temperinho. Muito bem. Aí eu vou fazer o recheio. Vamos nessa. Então eu vou colocar 8 colheres de sopa de azeite. Tá. Que às vezes, essas 8 colheres, às vezes que a gente fez aqui na cozinha, falta um pouco. Então eu já sugiro que você coloque umas 10, 12 Pronto. colheres para não sofrer muito. Beleza. Eu já aumentei a minha aqui porque eu sei que dá uma encrenca para bater. Aí eu vou colocar salsinha e cebolinha. Meio maço? Meio maço, tá? Bem temperadinho assim. E eu vou bater em etapas, que vai ficando mais fácil. Tá. Vou colocar o alho já. Quanto vai de alho hoje? 4 dentes de alho. 4 dentes de alho já amassadinhos, tá? Pra facilitar o batido aí. E aí eu vou dar uma batida já. Tem que mexer. Imagina se eu colocasse tudo que eu tenho que colocar aqui dentro ainda. Nem pensar. Sabe o que vai acontecer? É encrenca. Não resisti, fiquei. E ficou um cavaco, eu que já gosto, peguei pra tocar. Foi chegando gente, ficando envolvente, não deu pra parar. Agora, olha, você reza. Eu não vou te enganar não, mas não vai bater. Aí você vai pegar pão. Pois é. Não, vai parar. Se já tava complicado ali com só o azeite, a salsinha, a cebolinha e o alho. Agora você vai pegar 4 torradas, faz torrada de pão. Eu vou até dar uma esmigalhada aqui. São 4 torradas de pão de forma. Pão de forma, tá? Isso não vai bater nem com macumba. Você acha, Lô? Eu acho. Ó, eu fico olhando ali porque batemos, né? Não vai, não vai bater. Falta azeite nesse negócio. Então, demora. Não é uma coisa assim, de uma hora para outra. Será? Eu vou colocar tudo que eu sofro de uma vez só. Então pronto. Não é? Isso é porque, ó, 4 torradas, que é para formar a pasta. É, tem que bater até atingir uma massa homogênea. Não é só bater. Não é assim. Não é assim, simples, que você vai embaixo. Como eu não sou doida nem nada. Ah, bom. Ah, bom. Vou umedecer esse pão. Quer dizer, o azeite tá errado na receita. Eu tá? acho. Põe azeite. É, uma meia lata. O liquidificador chega a estar parando. Não, mas quer ver, ó, coisa básica. Você tem que ter paciência também. Porque programa de televisão é uma coisa que você fica aqui e fica esse monte de gente olhando, entendeu? Eu acho que teria vários jeitos de fazer isso aqui. Você pode fazer uma experimentação na sua casa. Por exemplo, em vez de colocar, você coloca o pão já... Farinha de rosca. Farinha de rosca. Vai facilitar, né? O liquidificador tá até aqui. O que há? Dinheiro é feito pra gastar. Se o bicho me ameaçar... Ai, digo eu que chega a estar com cãibra de tanto que eu dancei. Ó, o negócio é o seguinte, você vai cutucando do lado aqui, ó. E o importante é que ela fique bem homogênea mesmo. E a gente conseguiu ficar. Eu sugiro que você pegue um negocinho fininho para não. E vai, ou desliga e liga, desliga e liga. Deixa eu botar aqui no. Me dá um potinho para eu colocar essa aqui que a gente acabou de bater. Pra você sentir o tamanho da nossa encrenca aqui, ó. Cuidado com a pazinha no liquidificador. Obviamente que se você tiver
se você tiver um processador, isso também pode ser feito no processador. Ah, é verdade. A gente sempre opta aqui pelo caminho mais popular, que é o liquidificador, porque não é todo mundo ainda que tem um processador em casa, né? Mas vou te dizer, ficou bonito isso, hein? Ficou bonito, né? Caramba! Você viu que foi um pouco mais... Se você tiver um pouco mais de tempo, pode diminuir a quantidade de óleo, tá? De azeite. Mas se for um bom azeite também, não vai fazer mal nenhum. Não, azeite é bom. Mas é bonita essa pasta, não é? Caramba, ficou bem legal. Olha que pasta linda. Olha o verdinho que fica por causa da salsinha da cebola. Show de bola. Então agora eu vou pegar a minha... E é só isso que vai no recheio. Ah, é? É, e o pão, aquele pão ali é que dá a consistência quando vai pro que bacana. Pro forno, entendeu? Por enquanto a gente não fez nada ainda aqui, ó. Agora eu vou pegar, eu particularmente tiro os pedaços maiores de sal grosso, né? Tá. E vou rechear a minha sardinha. Então o rabinho dela tá do lado de cá. Eu venho aqui, como eu tenho, na verdade, 8 sardinhas, eu tenho que fazer uma conta aqui para dividir esse meu recheio por 8, né? O recheio tá até quente. Que legal, ficou bonito, hein? Ficou bonito, né? Bem bacana. E aí você vem... Depende do tamanho da sardinha também, né? Aí exagerei. Aí você vai regulando conforme o tamanho da sua sardinha. Que legal! Deixa eu arrumar aqui. E vou dar uma enrolada na sardinha. E vou deixá-la assim. Olha, que bacana! Não é bonitinho? Muito legal! Ó, fica verdinha, né? Olha que linda que fica. Muito bom! Aí você vai colocar as 8 sardinhas aqui. Tá. E pode até dar uma regadinha de azeite por cima ainda. E ela mesmo vai chorando o azeite aqui, ó. E aí vou levá-la ao forno. Sabe por quanto tempo? Uns 25, 30 minutos. Isso. Forno 200 graus, É quente. por isso que você tá sentindo esse cheiro, tá vendo? Que tá bom demais. Eu fiz dos dois meninos aqui, dos dois jeitos. Eu fiz a sardinha que vai direto. Tá. Ó. E o azeite vai ficando ali pra fora, porque vai saindo no pão. E fiz o mesmo recheio, pra quem não é amante de sardinha, eu fiz com filé de pescado. Tá? Bacana. Agora, pra servir, gente, essa sardinha, a gente tem um molho aqui que você tem a sensação sempre que é só dono de restaurante chique ou chefe chique que sabe fazer, que é esse molho que nós vamos fazer já, que é o molho Béarnaise. Ele tem uma etapazinha diferente dos molhos que a gente costuma ver. É coisa de restaurante francês e tudo, daí o nome Béarnaise, mas é muito facinho de fazer, eu queria que você acompanhasse. Logo depois do intervalo, eu vou jogar por cima para servir, tá bom? Até já. Com um grau de dificuldade que é só na sequência. Você vai pegar, e eu já coloquei aqui, ó, nessa frigideira, tá pronto, já até evaporou mais do que devia. Meio copo americano branco, tipo de vinagre, assim, vinagre branco. 1/4 de xícara de água, que você vai misturar lá dentro. Aí você vai pegar estragão, serve muito para acompanhar qualquer tipo de peixe, tá? Essa folhinha aqui, ó, 1 colher de sopa. Põe meia cebola picada, só um pouquinho de cebola. E pimenta do reino. 5 grãozinhos daquela pimenta do reino inteira, para dar um saborzinho. Aí você vai deixar mais ou menos uns 2 minutinhos aqui ligadinhos, 2, 3 minutos só, não precisa mais que isso. E vai coar. Então, parece que não faz diferença, mas vai dar todo o sabor diferente no seu molho que você vai fazer. Aí você vai deixar esse vinagre esfriar depois de coado, ele não pode entrar quente, tá? Aí você vai pegar uma outra vasilhinha diferente, vai pegar o vinagre. Eu estou chamando isso aqui de vinagre temperado, que eu deixei 2 minutinhos fervendo ali. E frio, né? Por que ele precisa estar frio? Porque eu vou colocar aqui, Louro, gema, já sem a pelinha da gema, para não ficar sem gosto, sabe? Tá peneiradinha. São 3 gemas peneiradas, né? Então. E vou misturar aqui no meu vinagre já temperado e frio. Que legal. E vou colocar manteiga clarificada. Sabe o que é manteiga clarificada? O que é manteiga clarificada? Manteiga clarificada, você põe a manteiga normal no fogo e vai lá, fica mais ou menos uns 10 minutinhos com ela em fogo bem baixo.
e você vai tirando a espuma que forma por cima. Ela fica numa consistência diferente. Legal. Então, essa é a manteiga clarificada usada em molhos franceses. 100 ml da manteiga. 100 ml de manteiga. Põe um pouquinho de sal, né? Você vai ver o sabor. E vai colocar esse seu bol aqui, ou que você for usar, em banho-maria. Olha, eu botei uma panelinha pequena com limão ali e água quente. O vapor agora, eu vou ficar mexendo até ficar nessa consistência, ó. De molho mesmo. Que vai engrossar. Vai engrossar por causa da gema, né? Tá. Olha o molho Bernese, ó. Tá Que vendo? bonito. Não é bonito? Caramba. Aí você vai no restaurante, come aquele molhinho. Com aquele saborzinho especial. Não faz ideia. E você não faz ideia como é feito. São alguns segredinhos da culinária que fazem toda a diferença se você for fazer um peixe, por exemplo. E é um carinho, né? Não custa tanto e é um carinho. Aí eu vou servir. Eu tenho dele frio? Não, vou usar esse aqui. Vou usar o molho para servir a sardinha. Que bonito que fica. Bonito esse molho, né? Bem legal. Aí eu vou pegar a minha sardinha. Olha, dá um pratinho para mim, Maria. Que beleza. Deixa eu servir direto pro louro ali. Lasqueira. Aí eu vou pegar. Nossa, o louro tá falando dessa sardinha desde a hora que abrimos o programa. Mas sardinha é bom demais. Aí você pode servir com uma salada, você pode servir com arrozinho. Aí é bom você colocar um fiozinho de... né? Porque ela seca quando ela vai lá pro forno. De azeite, ó. Bem delicadamente. Aí você pode servir o molho do ladinho aqui. Falta utensílios. Aí você pega o molho assim, ou faz um desenho em cima, né? Ou serve na lateral assim, ó. Para que a pessoa que for... Eu vou servir o meu diferente para você ver as duas sugestões. Legal. Aí você corta um pedaço da sardinha, passa no molho. No molho, Bernese, obrigada. Deixa a sardinha feliz. Deixa a sardinha feliz. Ó, e faca de peixe é essa que você tem aí no seu jogo, que você não sabe direito para que serve, tá? Esse é de peixe? Essa é de peixe. Tá. E o garfo também. Ele tem um buraco do meio, é mais comprido, tá vendo? É diferente dos outros garfos. É mesmo. Tá? Às vezes você tem aí e não sabe para que serve. Então come pra servir peixe. Come com a mão. Tá tudo certo. Então, peraí. Enquanto isso, eu vou cortar o meu ali. Vou servir aqui para você ver como é que fica bonito, ó. Olha com o filé de pescada branca também, como fica lindo. Ó, esse recheio é só aquele trabalhinho inicial de você bater com o pão, né, que parece que vai dar um trabalhão. Pode fazer os dois, inclusive, servir na mesa, para quem gostar de sardinha ou para quem gostar de filé de pescado. Ô, Loro? O quê? Hein? Esquece a pescada, Maria Braga. Esquece a pescada, né? Esquece a pescada. Faz a sardinha? Direto. É? É. Nossa, o cheiro tá absolutamente alucinante. Que delícia. E fica uma coisa chique, assim, se você fala assim, imagine você servir sardinha no almoço. Gente, não tem nada a ver, né? Depende da qualidade do trabalho que você faça em cima de um peixinho como esse ou de uma sardinha como essa. Ó, que linda. Fica linda? Sensacional. Pode jogar um pouquinho de... assim, ó, pra ficar bonito o prato. E pode servir de... Ai, diretor, pode servir de aperitivo também. Não é uma coisa boa. Não? Não, é uma coisa muito mais que isso. Muito mais que boa? É muito bom. Ai, tô doida pra comer. Nossa, eu vou comer de um jeito aqui, porque o diretor tá me mandando embora. Pronto, é pressão total. Pressão no... Eu vou comer assim, ó. Ó, Louro. De aperitivo mesmo, ó. Passou. Isso tá uma coisa. Um rabinho tudo, que ele fica pra cima, viu?
cachorro, diretor? Olha ele aqui. Fica com Deus, até amanhã. Chama mais cachorro, Cezinha. Dali, tá bom. Até amanhã, gente. Obrigada pela companhia, boa semana, tá? Adeus, tchau. É um pedaço? Não tem, não. Mais você. Oferecimento Novex Chocolate. A nutrição do chocolate nas mãos dos melhores cabeleireiros. Olá, bom dia. O Globo Notícias está no ar. Mais 2 acusados do ataque ao ônibus 350 serão julgados hoje no Rio. Um deles seria o responsável pelo crime que deixou 5 mortos no ano passado. Suzana Naspolini. Anderson Gonçalves dos Santos, conhecido como Lorde, teria organizado toda a ação criminosa. Já Sheila Messias Nogueira teria participado do crime fazendo sinal para o ônibus parar. Eles são acusados de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Na semana passada, Alberto Maia da Silva foi condenado a 309 anos de prisão por ter comprado a gasolina usada para incendiar o ônibus. Sandra. O movimento nos aeroportos nesta segunda-feira de manhã é praticamente normal. Vamos a Brasília. Bom dia, Poliana Brita. Bom dia, Sandra. A situação realmente é normal para uma manhã de segunda-feira aqui no aeroporto de Brasília. Hoje começam a trabalhar 15 controladores de voo que vêm de outros estados para ajudar a reforçar o controle de tráfego aéreo aqui na capital. Esta semana vão ser retomadas as negociações com o governo. Além de uma gratificação, eles devem conseguir um plano de carreira para o setor. Na quarta-feira está marcada a primeira reunião interministerial que vai analisar a principal reivindicação dos controladores de voo, que é a desmilitarização do controle de tráfego aéreo. Agora vamos a São Paulo ver como está a situação por lá com o repórter Luciano Cherubini. Manhã movimentada no aeroporto de Congonhas, mas um movimento considerado normal para uma segunda-feira. Segundo a Infraero, nenhum voo foi cancelado. Atrasos já são 3. O maior é num voo para Vitória, 2 horas e 20 minutos de espera. Pelo menos até o fim do mês, o aeroporto de Congonhas vai funcionar até 1h30 da manhã. O horário especial é para evitar atrasos nos pousos e decolagens. Sandra. Será enterrada hoje à tarde no Rio a aposentada que teve o corpo queimado na semana passada em frente a uma agência bancária. Gessi Peixoto Gomes, de 71 anos, morreu ontem. A mulher que ateou fogo ao corpo da aposentada está presa. Notícias internacionais: 3 soldados americanos morreram hoje em combates com rebeldes iraquianos. Um dia depois da sentença que condenou à morte Saddam Hussein, as ruas da capital, Bagdá, amanheceram desertas. O comércio permanece fechado com o toque de recolher decretado pelo governo para impedir atentados. Além do ex-ditador, 2 ex-assessores dele também foram condenados à forca pela execução de 148 xiitas nos anos 80. No 6º dia da operação militar israelense na faixa de Gaza, um míssil caiu perto de um ônibus escolar. Um adolescente morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma professora. Assustadas, as crianças que estavam no ônibus foram retiradas do local por uma outra professora. Morreu ontem à noite o ex-primeiro-ministro da Turquia, Bülent Ecevit, de 81 anos. Ele sofreu um derrame e estava em coma havia quase 6 meses. Bülent Ecevit governou o país por 5 mandatos e foi o principal responsável pela aproximação da Turquia com o Ocidente. O Globo Notícia termina aqui. A próxima edição com Fátima Bernardes, depois de sessão da tarde. E a gente se vê às 1h15 no Jornal Hoje. Até lá! Da obra de Monteiro Lobato. Se o frango está bem meio cru, por fora queimado, por dentro meio cru, então a gente vai cozinhar o frango, os pedaços de frango no tempero e depois nós vamos fritar na gordura quente, jogar um pouquinho de alho por cima e esse vai ser o nosso almoço de hoje. Pode ser com polenta, pode ser com purê de batata, arroz branco, a sua preferência. Muito bem! Ainda hoje no programa nós temos o Alô Band, que você pode participar, dizendo pro titio quem é que canta esta canção. Quem é ele?
Ele nasceu na cidade de Brotas, é conhecido, é muito conhecido. A polícia não descarta aí nenhum caso. E para encerrar agora, Brito? Não, tá certo. Posso passar para frente? Sim. Notícias assim de roubar um tal dinheiro de arrecadação, de torcida, saíram com o saco cheio de dinheiro, essas coisas. Eu sempre fico desconfiado que tem alguma coisa a mais, entendeu? Mas não dá pra gente fazer nenhum comentário maior, porque afinal de contas tem que deixar que a polícia investigue isso aí, chegue a alguma conclusão, né? Mas é estranho, sempre acontece por aí. Realmente o pessoal tem que tomar mais cuidado com a segurança aí, proteger melhor a arrecadação dos jogos aí, né? O futebol brasileiro, de modo geral, Fábio, claro, você sabe disso, passa por uma situação falimentar. Agora, com essa história da loteria que foi aprovada aí, talvez muitos clubes acabem se recuperando. Mas para você ter uma ideia, eu sei que uma situação é essa do roubo da arrecadação. E outra situação é o estado falimentar dos clubes brasileiros. Mas para você ter uma ideia, o Guarani de Campinas, aqui de São Paulo, que já foi campeão brasileiro, né? Grande clube do interior, clube que tem tradição. O Guarani deve hoje mais de 200 milhões de reais, não tem como pagar essa dívida, está nas últimas posições da segunda divisão, correndo seríssimo risco de cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu diria para você que o Guarani corre o risco até de fechar. Mesma coisa acontece com a Portuguesa. E a gente sabe que por aí estão os dirigentes, né? É o resultado da péssima administração dos clubes brasileiros. Então, sei lá, deixa a polícia investigar, depois a gente fala melhor sobre esse caso do roubo da arrecadação do Fluminense. Então vou falar de um outro caso agora, Brito. Para encerrar, uma notícia agora despida, literalmente despida de qualquer preconceito. O Rio de Janeiro sediou este fim de semana um congresso internacional de naturismo. O evento aconteceu na praia de Abricó, uma praia afastada, quase deserta na zona oeste da cidade. Você vê as imagens dela. Todos, claro, estavam sem roupas, mas com muitas reivindicações. Uma delas, mais abertura para o naturismo. Hoje o Brasil tem aí 9 praias para prática, mas eles querem mais, querem muito mais que outras praias sejam oficialmente consideradas livres para o naturismo. Que, de acordo com os próprios praticantes, olha, Brito, não tem nada aí de pornográfico, como muita gente, infelizmente, ainda pensa, garantem eles. Brito, você já foi alguma vez em praia de naturismo, Brito? Já fui, sim. Eu fui na praia de Tambaba, na Paraíba, pertinho ali de João Pessoa. Eu fui fazer uma reportagem, uma reportagem que na época isso era uma coisa nova, vamos dizer assim, não era muito explorada, né? E te confesso que não tive coragem de ficar absolutamente sem roupa, porque você tem que se acostumar com essa situação, né? Mas é bem interessante, sim, e é sério. As pessoas têm um código de ética lá, não tem negócio de sexo escondido, enfim, não, sabe? A imaginação corre longe quando a gente ouve falar sobre praia de nudismo, essas coisas. Ana Hickman, Edu Guedes, bom dia. Bom dia, Vocês já estiveram Brito. em praias de nudismo, não? Não, Brito, eu nunca tive essa oportunidade. Agora me chama a atenção você ter dito que já foi a uma praia de nudismo. E por que você não ficou, você não se sentiu à vontade, assim, de ficar livre, leve e solto? Eu não me sentia à vontade, mas eu te confesso que se eu ficasse lá talvez uma semana, provavelmente eu relaxaria e ficaria inteiramente... Bom, eu acho que eu ainda fico mais confortável que o nosso bom biquíni brasileiro. Eu ainda prefiro isso, as nossas praias. E você, Edu? Eu acho que é uma questão cultural. Eu já fui lá na Itália, mas eu fui de shorts normal, passei para conhecer só e fui embora. Não foi lá que cortaram teu cabelo não, né, em Tambaba, né, Brito? Você acha que esse meu corte de cabelo surpreendente de hoje é uma homenagem aos pelados, é isso? Não sei, tá peladinho, tua cabeça tá peladinha agora, né? Você gostou? Eu achei legal? Eu achei ótimo esse novo corte do Brito. Muito legal, Brito. Acho que ficou perfeito. Esse aqui é um corte dos carecas que elas gostam mais. Você gostou, Fábio? Do seu corte ou da praia de nudismo? Corte, pô. A praia de nudismo todo mundo gostou, mas você achou que o meu corte tá legal? Dos dois. Você gostou do meu seu corte aqui? Tá tal e qual a praia de nudismo, tá pelado, Brito. Valeu, Fábio, valeu. Você ainda me dá uma força dessa? Ô, Fábio, obrigado, viu? Tem mais notícias aí do Rio de Janeiro, não? Não, vou deixar para amanhã, agora eu já estou despido de informações para você. Até amanhã. Boa, Fabião. Esse foi o Fábio Ramalho falando lá do Rio de Janeiro com as notícias mais importantes da segunda maior cidade do Brasil, o Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, ontem foram os louros. Hoje vai ser a reverência de toda a cidade. Aqui em São Paulo, mentira, em Nova York. Estou falando da história do brasileiro que ganhou a maratona de Nova York.
A cidade de Nova York reverenciando um brasileiro. É isso mesmo. O brasiliense Marilson Gomes dos Santos. Teve gente que me falou assim, foi aquele que era ministro, o Mailson da Nóbrega, ganhou a maratona de Nova York. Não tem nada a ver com o Mailson da Nóbrega, é o Marilson Gomes dos Santos, que vai desfilar pelas ruas da Big Apple como herói. Ontem ele venceu a maratona mais importante do mundo, que é a maratona de Nova York. Foi a primeira vez que um sul-americano venceu a maratona mais importante do mundo. O brasileiro Marilson Gomes dos Santos completou o percurso de 42.195 metros com o tempo de 2 horas, 9 minutos e 58 segundos. Ele venceu os quenianos Kiogora e Poltergar, que ficaram com o 2º e 3º lugares. Vencedor 2 vezes da São Silvestre, em 2003 e 2005, o brasileiro desbancou mais de 37 mil atletas, entre eles os melhores do mundo, como o italiano Stefano Baldini, medalha